Boa noite, minha gente. Tudo bem com vocês? Olá para quem nos verá no gravado, de qualquer lugar que você estiver deste mundo de meu Deus, fazendo o que você estiver fazendo. Seja bem-vindo à Rede Rio TV. Hoje temos uma entrevista com um advogado, um dos maiores criminalistas desse país, mas também um dos mais polêmicos, Dr. Jean Severo. Eu vou chamá-lo já aqui. Ele é advogado da Alexandra Dolgokenski, que foi condenada essa semana por homicídio com 4 agravantes do filho e mais outros crimes correlatos. E a gente vai falar sobre isso, também outros casos do Dr. Jean. Já vou chamá-lo já aqui, Dr. Jean. Bem-vindo! Obrigado pelo convite. Gente, o Dr. Jean é advogado criminalista, especialista em ciências penais, especialista em tribunal do júri, professor de Direito Penal e Direito Processual Penal do Centro Universitário de Osório, Unicnec, desde 2016. Vamos falar de serenidade, vamos falar de yoga, paz verdejante. Brincadeira, doutor Jean. Da onde vem tanta energia, doutor Jean, no júri? Calma. Não começa. Calma, sou testemunha, não sou obrigado. Tem que responder, tu botou esse rapaz aqui. Não, calma. Não, agora vai começar. Agora vai começar. Ele colocou esse inocente aqui. Ô, doutor. Ele colocou. Botou. Pode parar. Não, doutor Jean, para, doutor. O que é isso? Para, vamos ter um pouco de contenção aqui. O que é isso? Tem um boletim na delegacia que tentou me matar. Ele tentou te matar. Deram um monte de tiro em mim, pegou um tiro na minha mão. Nesse dia tu fosse lá então para dar um susto, encher ele de bala, mas não para matar. Não, vou matar. Até porque se tu quisesse tu tinha entrado na casa. Queria, a porta estava aberta, ele correu pra E dentro. tu sabe se tinha mais gente lá dentro daquela casa? Queria. E tu podia, se tu tivesse um intuito, uma loucura de matar alguém, tu tinha entrado naquilo lá. Ah, com certeza. Então teu objetivo, tu confessa, que foi e atirou lá nas paredes para assustar Sim, o guri, esse Rony. isso aí. Ele ia retirar todos do plenário, como ele fez dia 15 de março desse ano. Eu fazendo um júri, a esposa da vítima falou alguma coisa mínima, doutor. Sabe o que o doutor Orlando fez? Sai daqui. Por que ele não fez isso nesse processo? Eu digo e respondo, porque é a Kiss. É a Kiss. Só um pouquinho. Não se julga a Kiss, se julga um processo com produção de provas e ponto final. Agora eu vou ficar olhando a Kiss, eu vou julgar diferente. Não pode acontecer isso, excelências. As ações são diferentes. E o quesito, doutor, é o mesmo para todo mundo. Não dá, não, é de cair os butiá. Aconteceu coisas nesse júri de muita dificuldade. Excelências, eu era o único advogado que levava o réu para casa. O Luciano ficou na minha casa, doutora, 15 dias. Eu vi, doutora, isso as escolas não me ensinaram. A faculdade não me ensinou. Ao ver um homem inocente, honesto, trabalhador, que saiu de casa para ganhar 30 pila, sair com 18 anos nas costas, uma pena ridícula, absurda. E, doutor, eu vejo esse homem e eu levo para casa, condenado a 18 anos. E eu chego em casa e está minha esposa e meus filhos chorando. E esse réu se abraça com eles e chora, ajoelhado. O que eu penso de mim? Eu condenei esse homem. Eu vivo esse júri a cada dia, excelência. Eu esperei como louco esse momento, porque tenho certeza que essa Câmara vai anular esse júri. E nós vamos a júri novamente. Porque o Brasil absolveu o Luciano. Doutor, Twitter no dia do julgamento, milhões de pessoas dizendo 98% Luciano absolvido. Por onde eu ando, em qualquer recanto desse país, ele é inocente, ele é inocente, ele é inocente. Então, excelências, anule esse júri. Câmara corajosa. Aqui é uma Câmara firme. E vamos de novo ao plenário para absolver o Luciano. Muito obrigado. Isso aí me acompanha desde sempre, né? O Tribunal do Júri, ele se confunde um pouco com a minha vida.
Eu já participei, acredito que de mais de 1000 júris. Eu comecei a ter contato com o júri já no primeiro semestre da faculdade, com um professor. E realmente, quando eu estou em plenário e defendendo alguém, eu boto toda a minha força, minha energia para conseguir demonstrar ao Conselho de Sentença o quanto é importante eles, ao menos, escutarem a defesa para chegar a um veredito. Eu realmente, às vezes, coloco até a minha saúde em risco, mas eu não aprendi a fazer diferente. Mas é uma coisa automática ou é um personagem que se cria para o tribunal do júri? Não, é uma coisa automática. É uma coisa automática. Quando eu piso ali, realmente eu sinto uma transformação. O senhor tem alguma ligação com o doutor Daledoni, que eu vejo sempre os senhores juntos, instituto, alguma coisa nesse sentido? Daledoni é um querido amigo, um advogado, um irmão que eu muito admiro. Ele tem o curso Guerreiros do Júri. Eu sou um dos professores no curso Guerreiros do Júri. Então, nós somos muito amigos e eu tenho uma grande admiração por ele. Adoro a família do Daledoni. É um irmão que eu tenho nessa vida. Que ele é uma pessoa que parece também uma outra fora do júri. Sim, exatamente. A gente tem uma maneira bem interessante de trabalhar e por isso que a gente se dá tão bem. Essa questão de vocês ali no júri, esse comportamento incomoda muita gente, incomoda até juristas, né? Às vezes, contrários a essa corrente aí, mas a gente está vendo muitas pessoas chegarem com esta técnica de vocês também. Isso é passado, é discutido no Guerreiros do Júri? É que, assim, cada tribuno ele tem uma forma de abordagem, né? Eu aprendi uma coisa, assim, tu nunca pode tentar imitar alguém, tu tem que ser o que tu és. Eu sou assim, entendeu? Tem outros colegas com um discurso mais ameno que eu respeito. Tu tem que ser bom naquilo que tu faz. Daqui a pouco, eu já vi colegas com uma fala mansa, com tranquilidade, conseguir bons resultados. Mas o principal de tudo, no meu sentir, é ser autêntico. Né? Eu sou autêntico, não vou mudar, meu jogo é esse. E é um jogo que é bem claro para todo mundo. Por isso, e esse meu jogo que eu faço... Desde que eu comecei a fazer júri, está dando certo, porque eu advogo em todos os processos grandes do Rio Grande do Sul. Eu sou advogado que mais faz júri no Rio Grande do Sul. Eu sou advogado que tem mais absolvições no Rio Grande do Sul. Então eu vou continuar assim. E tem um limite até onde ir para o senhor? O senhor tem algum limite de extrapolar? Eu acho que é assim, quando eu sou provocado, eu parto realmente para um discurso agressivo 2 vezes mais. Tá? Mas... o júri é aquilo ali, o júri é um enfrentamento. As pessoas têm que entenderem isso, né? Mas eu acho que não sei se tem limite. Né? Nunca testei todos os meus limites. Eu também, o máximo que a gente faz é aquela discussão, não tem mais que aquilo também, né? Doutor, a gente tem momentos polêmicos do senhor no júri da KIS, em outros júris tantos, né? Não sei se o senhor viu o vídeo que nós compartilhamos, vou colocar aqui depois, não baixei ele, mas eu vou colocar e queria que o senhor comentasse um pouco esse vídeo, que é da Boate KIS, se o senhor puder. Claro. Para a galera aí entender, né? Esse é um momento interessante aqui da gente hoje, aqui conversando com o senhor. Esse depoimento muito importante. Vai cuidar de ti, tá? Não, deixa eu falar, tá? É que é inocente, não vamos começar. Não vamos começar, excelência, me garanta a palavra. Pergunta, eu doutor. não me meti com ele. Perguntas. Para aí. Para, doutor. Pode ficar quieto, tio. Isso é... Por favor, não. Pô, deixa eu trabalhar! Te afrouxou todo! Tem que responder a pergunta, rapaz! Ninguém acrescenta Parece nada, doutor. prego em polenta, te afirma? O senhor perguntou, tem que responder! Te afirma! Não, excelência. Pergunte, pode perguntar. Essa gelatina não se afirma. Que barbaridade, cara. Responde. Que barbaridade. Que barbaridade. O que seria um prego em polenta? O prego em polenta é algo que não se fixa, né? Anda para lá e para cá. Né? Prego em polenta, ele não está firme, ele não está sólido, né? Seria mais ou menos isso. E isso sai assim ou já vem? Não, é espontâneo. É espontâneo porque eu sempre participei de CTG, da vida do Rio Grande do Sul, do campo. Isso é cultura do campo, né? Então eu sempre ouvi isso dos antigos e guardei comigo esses ditos populares. Eu tenho muitos, né?
E então é espontâneo que vem. Eu sempre escutei isso e vem naturalmente. Tem um galpão crioulo aí, tem um gaúcho da fronteira aí dentro, senhor. Entendi, muito interessante. E o que foi essa cena aí que nós colocamos agora, doutor? É o seguinte, o antigo advogado do Luciano, que não era um criminalista, ele perdeu um prazo importante do artigo 422 do Código de Processo Penal, que é o momento que eu arrolo testemunhas para plenário. Nós pedimos para o juiz de Santa Maria, à época, que estava comandando o feito, ele reabriu o prazo, arrolamos testemunhas, que fez o Ministério Público, covardemente, como sempre, recorreu ao tribunal dizendo que tinha precluído o direito do Luciano, porque o outro advogado tinha perdido o prazo, e o que aconteceu? O tribunal entendeu pela preclusão, perda de um direito, e nós perdemos as testemunhas. Então, o que eu fazia? Eu tentava extrair alguma coisa das testemunhas dos co-réus. E eu estou extraindo uma prova importante da testemunha, se eu não me engano, da doutora Tatiane, e aí o assistente da acusação quis me interromper. Em que pese esse assistente da acusação ter ficado ao nosso lado todo o tempo, porque nem os outros colegas dele aguentavam ele. Então ele estava muito próximo de nós. E eu dizia para ele, Tchê, não te mete na minha fala, porque eu não tenho testemunho. E aí ele foi comprar uma comigo e aconteceu aquilo. Eu estava trabalhando, explorando, concentrado, uma testemunha que poderia ser importante, que foi importante para o Luciano, e ele quis me interromper. E isso eu não aceitei. Entendi. E como é que está o caso da Kiss hoje, doutor? Bom, o caso se encontra no tribunal, o tribunal está analisando o processo, a admissibilidade dos recursos, nós recorremos e o Ministério Público recorreu. Agora esse processo vai subir ao STJ e o STJ vai analisar esses recursos e provavelmente vai mandar o processo a um novo júri. Então podemos ter mais uns 5 dias de júri aí da Kiss. Olha, dessa vez eu acredito que nós tenhamos mais de 10 dias. Meu Deus do céu. Isso sai caro para o Estado, né, doutor? Caríssimo. Mas tem uma questão também, né? O Estado agora está adotando uma política de transmitir ao vivo os julgamentos, né? Alguns julgamentos, por exemplo, como o caso da Alexandra. Eu vou te falar, de coração, não é positivo para os acusados. A partir de agora, eu vou ser contrário a todas as transmissões de julgamento que tiver. Quem me viu, viu. Quem não me viu, não me vê mais. Poxa, doutor, mas é tão bom para a gente aprender, né, sobre direitos, estudantes de direito, o senhor que dá curso aí. Eu concordo contigo. É bom para os estudantes, né, as pessoas se interessam, mas pro cliente, eu posso te afirmar que é péssimo. O jurado ele entra pressionado no julgamento. Planalto foi um exemplo clássico. Tá? Então, agora a minha posição vai ser o que eu posso fazer a posterior é gravar algumas partes do julgamento, porque isso eu posso fazer, e colocar isso nas redes. Mas a transmissão ao vivo, com todo aquele burburinho, é muito complicado. Eu vou ser contrário a partir de agora. Poxa, a gente elogia tanto o Rio Grande do Sul, que faz as melhores transmissões, a qualidade é impecável, não tem comparação com nenhum estado, né? É muito legal, o público se diverte mesmo, olha, é uma palavra esquisita, né? Mas se diverte vendo o júri e aprende, porque o direito não é dado em escola, nada de direito constitucional, nada, patrimonial, e aí a gente vai aprendendo muito, né? Vamos, é verdade. Cada julgamento a gente vai evoluindo no aprendizado, e hoje temos pessoas ali que se estressam muito até com o público, que confunde, né, a figura do advogado com a figura do cliente, e às vezes até é convencido, né? A gente tem mensagens aí no chat e também lá no Instagram de pessoas que acreditam na inocência da Alexandra. Esse processo da Alexandra é um processo muito sensível, né? É um processo que corre em segredo de justiça. A magistrada não autorizou ela a dar entrevista durante o andar do processo. Então, as pessoas realmente ficaram sabendo do que aconteceu no julgamento, né? E eu estou recebendo um feedback bem interessante de muitas pessoas dizendo, olha, depois que eu assisti, depois que eu ouvi a Alexandra, que eu vi o material probatório que foi exposto, realmente fiquei muito em dúvida e acho que não foi ela, né? Mas é como eu te falei, Planalto é uma cidade com 10 mil habitantes, né? É uma cidade que eu quando cheguei, já senti uma certa parcialidade no sentido de condenar a Alexandra, né?
por tudo aquilo que aconteceu, pelo início do processo, de ela não ter contado o fato, de ela ter dado aquelas entrevistas, aquela coisa toda. Eu não posso revelar a votação, porque nós fizemos um acordo de cavalheiros com a juíza, tá? Mas uma coisa eu afirmo a todos: o julgamento, os votos não foram unânimes, tá? Então, eu fiquei feliz porque aconteceu isso. Então, realmente, nós deixamos alguns jurados em dúvida, e na dúvida se absolve. Mas eu também senti que, pela transmissão do julgamento, né, o jurado estava muito tensionado e ele fica preocupado com o que o vizinho vai pensar. Tá? No caso de uma absolvição da Alexandra. Depois que terminou o julgamento, eu vi aquele monte de gente lá fora gritando, aquela coisa toda. Eu tive a certeza que era impossível absolvê-la naquela cidade. Todavia, quem quis ser julgado em Planalto foi a própria Alexandra. Então, isso ficou a gosto dela, né? Eu acho que esse júri deveria ter acontecido numa outra comarca. Mas aconteceu, nós fizemos o nosso melhor e, infelizmente, ela foi condenada. Agora nós vamos recorrer naturalmente. A Alexandra, ela era acusada de vários crimes, né? Era 5 agravantes e foi condenada por 4, certo? Ela tinha, se não me engano, são 4 qualificadoras, né? Ela era 4 qualificadoras e mais 3 ou 4 outros crimes conexos. Ela foi acusada de motivo torpe, né? Do homicídio qualificado por motivo torpe. Fútil, asfixia, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima. Isso aí. Algum desses foi excluído? Não, ela foi condenada em todos. Também por ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual. Sim, foi condenada em todos, mas eu reforço, não foi unânime. Foi unânime. É difícil ser, né, doutor? É difícil. É um processo assim que eu ainda faço algumas reflexões sobre esse processo. Eu creio que tem uma boa possibilidade de esse júri ser anulado, e se ele for anulado, eu vou pedir que esse julgamento seja em outro local. E que nulidade o senhor viu ali nesse julgamento específico? Primeiro caso do promotor natural, né? Quem seria o promotor natural seria a doutora Michele. A doutora Michele mal trabalhou no julgamento, né? Ela falou, acho que 10 minutos, e ainda suscitou o silêncio dos informantes, coisa que ela não poderia fazer. Então, nós temos ali uma situação em que se fere o promotor natural da causa, vieram 2 promotores de outras comarcas, eu não sei o porquê, e também a questão do silêncio que ela mencionou, e isso não pode acontecer. Doutor, essa questão do silêncio, eu não sei, o senhor deve acompanhar outros casos famosos aí no Brasil, certo? Sim. Como advogado criminalista, deve ficar de olho. No caso Flor de Lis, aconteceu a mesma coisa. O assistente de acusação fez menção ao silêncio dos réus, né? Isso não é uma coisa já tão manjada, primária, para quem é um tribuno do júri, digamos assim. Foi por algum... O senhor acha que foi de propósito? Eles tentam mesmo assim? Vai que dá, vai que passa, vai que não é anulado? O que o senhor acha disso? Porque é primário esse tipo de declaração, né? E é lamentável, né? Porque, assim, no júri, são poucas coisas que não pode fazer. E uma delas é mencionar o silêncio do acusado. Inclusive, isso já está pacífico no STJ. Porque daí, quando tu menciona o silêncio do acusado, passa para o jurado uma ideia assim, ó, quem cala consente, não falou é porque está mentindo. Está me entendendo? E isso não existe isso, né? Então, aconteceu isso aqui no júri da Boate Kiss com o assistente da acusação também. Por isso que nós recorremos ao STJ, ao tribunal e depois ao STJ. Tá? Então, assim, eu acho que é uma falha técnica. A pessoa acaba esquecendo, não acredito na má-fé, porque vai anular a Flor de Lis, se eu não me engano, foi condenada, né? A Flor de Lis foi condenada, e assim, é outra coisa que eu queria falar com o senhor depois, porque a Flor de Lis era acusada de homicídio triplamente qualificado, a Alexandra de 4, né? E a Flor de Lis não tinha ocultação de cadáver, mas tinha, acho que, formação de quadrilha, associação criminosa, né? Porque ela foi majorada, porque ela era considerada a mandante, né? A Flor de Lis é a mandante. Então, é homicídio triplamente qualificado, associação criminosa majorada, fraude processual. Acho que é isso, acho que foram 4.
talvez eu tenha me esquecido de alguma coisa. E a Flor de Lis, ela foi condenada a 50 anos. Uma coisa bem... Ela não teve contato com a cena do crime, ela foi a mandante. Claro, isso é um agravante, segundo... Sim. É um agravante. Mas a Alexandra, o crime dela, que ela foi acusada aí, é muito pior, eu acho, né? No questão de crueldade, se a gente for avaliar assim. Por que muda, assim, essa quantidade de anos de dosimetria aí? É que isso fica a cargo do juiz. Eu sempre digo assim, ó, eu não conheço a mão de Vossa Excelência se é pesado ou não. Então, tem juízes que vão colocar o patamar da pena lá em cima. Né? Depende do magistrado. Isso é uma situação que quem controla é o juiz. Tem a pena base, ele pega a mínima e a máxima. E aí ele fica em torno disso, calculando. Né? Eu vou recorrer pedindo a nulidade do júri também para baixar um pouco a pena. Mas essa questão de dosimetria da pena, ela fica em cargo do juiz. Realmente é a função do juiz no júri. São duas: controlar os trabalhos e, no caso de condenação, fazer o cálculo da pena. Quem julga é o jurado. Então, essa questão do número de anos fica em cargo do magistrado. Entendi. Nós vimos que essa magistrada do caso da Alexandra, do Rafael Insky, né? Ela não pesa nada a mão, né? Porque os outros crimes todos, 1 ano, não sei o quê, 6 meses, não sei o quê, foi bem tranquila nesse sentido. Não, eu vou te falar, eu faço júri no país inteiro, assim, e realmente essa magistrada, ela me surpreendeu porque ela tem o pulso firme e, ao mesmo tempo, ela tem um senso de humanidade muito grande. Eu tenho total admiração pela doutora Marilene. Inclusive, falei isso em plenário, coloquei em plenário, e foi um prazer trabalhar com essa magistrada. Eu não estou defendendo a Flor de Lis, não, tá, gente? Eu só estou fazendo porque é um questionamento que se faz muito também pelo público. Essa questão tão alta, né, de penalidade da Flor de Lis, que inclusive estão recorrendo para aumentar, né? A acusação recorre para aumentar e a defesa recorre para diminuir, para ter um novo julgamento, porque houve essa questão de nulidade também. E quando há voltando na nulidade, quando se percebe, né, essa nulidade, vocês vão direto, no mesmo momento, à magistrada ali no plenário do júri, né, e já a informam da nulidade, certo? E como que acontece depois? A questão é o seguinte: quando acontece a nulidade, tu tem que falar na hora, porque senão tu perde essa prova, tu perde o direito, né? Ele preclui, tu perde o direito. Eu me manifestei 3 vezes sobre a questão do promotor natural. Eu via que os promotores ficavam incomodados com isso, porque eles sabem que pode anular o júri. Né? A gente faz consignar em ata e depois, no recurso, nós trazemos à baila essa situação. É difícil um júri que não tenha alguma nulidade, doutor? É difícil. É difícil. E geralmente essa nulidade ela é cometida pelo promotor ou pelo juiz. Que loucura, né? Ou assistente da acusação. É muito, muito, muito curioso isso mesmo, porque são pessoas com domínio pleno da lei, do júri, geralmente, né? Doutor, vamos falar agora do caso da Alexandra. Como foi construída essa tese de defesa da Alexandra? Quanto tempo que o senhor está nesse caso? O senhor já pegou logo que ela foi acusada? Como é que foi essa situação? Eu estou nesse processo... No dia após que ela foi presa, o irmão dela entrou em contato comigo pelas redes sociais. Ele tinha assistido um júri meu e perguntou se eu poderia conversar com a Alexandra para saber o que realmente aconteceu. Eu me dirijo ao Planalto dia 26 de maio e aí converso com a Alexandra. E nesse momento eu ingresso no processo dela. Então eu estou nesse processo desde que ele iniciou. E o senhor viu que foi reaberta, né? Deixa eu ler aqui até. Depois eu vou ler a denúncia do Ministério Público aqui e tal, porque senão eu vou ficar aqui muito tempo. O senhor teve ciência de que logo após a condenação, a Justiça determinou nova investigação sobre a morte do ex da Alexandra Dolgokenski, o pai do filho mais velho dela, que inclusive depois no júri em favor da mãe. Essas são as primeiras determinações de investigações no processo, que foi reaberto em 2021 a pedido do MP, né? Após a morte do Rafael, a família viu semelhanças em como eles morreram, né? Como ambos morreram. A questão é a seguinte, ó. Eu tive acesso, né, ao material do Instituto Geral de Perícia sobre a morte do pai do Anderson. É impossível que a Alexandra tenha matado esse homem.
É impossível, tá? O problema é que alguns advogados, querendo se aproveitar dessa situação, vão insuflar a família para ganhar alguma mídia. Eu vou te falar uma coisa, de coração, eu fujo da mídia. Eu só dou entrevistas, mas eu não gosto de mídia, tá? Então, alguns advogados, alguns peritos que querem se aproveitar da situação criam esse problema, né? Essa dúvida. Assim, basta olhar a posição do cadáver que se enforcou, não existe como ter sido Alexandre. Não existe. Tanto é que o Instituto Geral de Perícia atestou, que é um órgão estatal isento, atestou que foi suicídio, ponto final. Não, eu nem me manifesto sobre isso. Entendi. Mesmo ela tendo confessado. Não, a questão... essa questão do suicídio, ela não confessou. Oi. A do marido, né? Agora eu já fui lá na frente, fica que a mente dele é muito louca. Agora eu já voltei lá na condenação dela. Para tu fazer uma análise dessa confissão, que não é a rainha das provas, tu precisa fazer uma caminhada sobre a história de vida da Alexandra, tá? A Alexandra, ela foi violentada, agredida durante 11 anos de sequência pelo Rodrigo. Tá? Isso eu não sabia. Então eu entro no processo e ela diz, olha, eu dei uma medicação para o Rafael, fui tirar ele não conseguia pegá-lo nos braços, coloquei uma corda nele e fui puxando ele para tirar o menino para fora. No primeiro momento eu trabalhava com a hipótese de homicídio culposo, correto? Tá. O processo ele anda, faz a reprodução simulada. Aí ela tem um interrogatório em Porto Alegre. Né? Nesse interrogatório em Porto Alegre, nós chegamos, ele estava marcado para as 14 horas, nós chegamos lá 1h30, fomos falar com a Alexandra, ela disse, olha, eu estou aqui desde as 10 da manhã, eles estão me torturando psicologicamente para mudar a versão, dizendo que o Rafael estaria vivo quando eu matei ele, que foi intencional, que eu matei ele porque ele ficava muito no celular. E se eu não fizer isso, eles vão prender o Anderson pode acabar morrendo em Planalto, porque as famílias querem matar, a cidade quer matar ele, quer botar fogo na casa da minha mãe, o Anderson vai ajudar. Esse foi o trabalho da polícia, tortura pura. Pois bem, ela chega, eu digo para ela, então, Alexandra, vamos reiterar o outro depoimento, não fala nada. Perfeito. Quando eu entro com ela na sala, ela entra escoltada por policiais, ela começa a falar exatamente o que ela tinha dito que não ia dizer. Eu digo para os policiais que não vou assinar, dá um mal-estar, a gente vai embora, eles chamam a defensoria, dizem que ela não queria mais nossa defesa e acabou o processo para mim. Tudo certo. Acontece que isso aconteceu no sábado. Na sexta-feira eu fui fazer um parlatório com ela, que é uma conversa com um preso no presídio, e ela me entregou um caderno. Nesse caderno, ela informa realmente o que aconteceu e pediu que eu enviasse para o Anderson. No primeiro momento, eu não li o que estava no caderno. Eu fui ler o que estava no caderno depois que eu deixei o processo e entreguei esse caderno para a Defensoria Pública. O que ela dizia nesse caderno? Ela bota bem assim, Anderson, presta atenção no que eu vou te dizer. E ela começa a narrar o que aconteceu. Tu te lembra que de manhã tu escutou para pai, e eu pedi para tu não mencionar isso para a polícia? Daí ela começa, não, porque o Rodrigo veio aquela noite, bababá, pegou o guri, aquela coisa toda. E aí eu fico fora do processo e depois de 30 dias o Anderson me liga. Doutor Jean, pelo amor de Deus, o senhor vai lá falar com a mãe? Porque ela ficou 30 dias no hospital após esse interrogatório forjado pela polícia, que a juíza, inclusive, tirou do processo. Eu vou ao presídio conversar com ela, a pedido do Anderson, que é um menino maravilhoso, e ela me conta, Jean, fui coagida, tal, contou tudo. Né? Eu disse, eu vou voltar para o processo, e aí nós voltamos com o processo com essa versão do Rodrigo. Entra no processo muitas extrações de celulares, de rede social, e aí nós nos deparamos com um buffet de crimes cometido pelo Rodrigo, que nós colocamos em plenário, o que reforçou, aí sim, para mim, a situação da morte do Rafael cometida pelo Rodrigo. E que buffet de crimes são esses? Foi comprovado ali no... Sim, tá no celular dele porte ilegal de arma, tá no celular dele pedofilia,
material pornográfico de menores. Isso tudo foi mostrado no celular, né? Então isso não foi uma coisa construída pela defesa, essa tese? Não, isso aí tudo estava no celular dele. E a questão da Alexandra, antes do ocorrido com o Rafael, ter feito pesquisa na internet, né? Pesquisas na internet e assistido o famigerado filme lá, onde uma pessoa morre, acredito eu, de forma parecida àquela de seu filho Rafael Winsky. Não. Ali não é a questão da maneira como o Rafael morreu. Me parece que é alguma coisa sexual. Né? Ela viu alguma coisa sexual. Fez sadomasoquismo também. Alguma coisa assim. Mas não tem relevância assim, nenhuma pro processo. Né? Entendi. O senhor que já é experiente, tem mais de 1000 júris, acredita? Acha que quando é uma mulher acusada, dá mais mídia? Certeza, né? Ainda mais que é a questão de um crime no âmbito familiar, né? É um processo que trouxe realmente muita mídia, muita incomodação esse tipo de processo, sabe? E eu só fiquei nesse processo porque eu tive certeza que não foi ela, porque senão eu não teria vontade nenhuma de atuar nesse processo. Entendi. Ela foi julgada ali pelo choro também, pela forma que ela fala. Nós somos sempre julgados pela forma que nós falamos as coisas, né? Não, o próprio advogado. Assim, eu recebo muitos elogios, mas também eu recebo muito ataque, né? Muito ataque nas redes sociais, que é um absurdo, né? As pessoas são muito ignorantes. Então, não estou defendendo a Alexandra, tá, pessoal? Só estou falando de uma questão que acontece até com juíza, mulher, né? Às vezes a falta de respeito, o comportamento do advogado às vezes é diferente com juíza mulher. Então, assim, é uma questão real, tá? Não é uma questão que eu tô falando, não. A gente percebe e a gente vê no chat o pessoal comentando isso também. E a gente entrevistamos o Rafael Soletti do caso Amanda Knox, né? Um caso internacional, um dos maiores cases criminais, onde não existe materialidade nenhuma, mas a mídia queria que aquele casal fosse culpado e até hoje o público quer que eles sejam culpados, mesmo eles não tendo estado na cena do crime, não tendo impressão digital deles na cena do crime, pela figura da Amanda, uma moça linda, jovem e americana, e foram demonizando essa figura dela e não aceitam outra versão, por mais que até o Ministério Público tenha sido notório as provas que a polícia apresentou, né? Não sendo nenhuma. Então é uma questão realmente relevante, essa da mulher no cometimento de um crime, para a mídia, né? Perante a mídia. Então, essa questão do... aqui tá, ó. Momentos antes, decidiu matar o filho na noite anterior ao crime, após perceber nova desobediência de Rafael e repreendê-lo aos gritos para que parasse de jogar. Momentos antes, ela tinha realizado pesquisas na internet sobre o uso de substâncias tóxicas para diminuir a resistência das vítimas, como Boa Noite Cinderela e Colírios, e assistido filmes em que o prazer sexual é alcançado por violência, asfixia e uso de máscaras. É isso, para ser mais preciso. É a denúncia, né? É a denúncia. Assim, a questão do Boa Noite Cinderela, ela estava assistindo uma novela da Rede Globo e aí o rapaz lá se exaltou porque ela achava que o Boa Noite Cinderela fazia dormir. E na realidade o rapaz se exaltou, tirou a roupa na novela e ela foi pesquisar para isso. A gente mostrou no júri, a cena, tudo. Então, essa questão é pacífica. E a do vídeo sexual, se eu não me engano, ela consulta um vídeo ou 2 vídeos de sexo, né? Isso é um problema dela, né? É que o Ministério Público nunca teve motivação. Tá? Não existe motivação nesse processo. Qual é a motivação da Alexandra? O meu filho usou o celular demais, não me obedeceu e eu vou ali estrangular o meu filho. Não existe para mim isso aí. Tá? Só que eles precisam reforçar o bojo acusatório. E aí eles ficam colocando esses meandros. Né? Mesmo ela tendo dito onde estaria o corpo do filho. Sim, ela fala da questão do corpo, porque quando o Rodrigo matou o menino, ele disse, vamos largar onde esse guri? E aí ela indica, lá na frente, tem uma caixa. Entendi. Então, para o senhor, ela não matou. Eu tenho convicção nisso, que ela não matou o Rafael. O senhor, quando pega... São sempre criminosos bem, né, com crimes bem pesados e difíceis, midiáticos também, isso aí
pesa também um pouquinho, né? Mas depois no júri a coisa muda. Quando a gente assiste o júri, muita coisa muda. Mesmo assim, toda vez, todos os clientes que o senhor trabalha, o senhor falou que acredita neles. Mas o senhor poderia não acreditar e criar uma defesa, montar uma defesa ali para ajudá-lo? O senhor já negou algum cliente nesse sentido? Eu não atuo em crime sexual, por exemplo. Não atuo, acho que eu não trabalho bem nesse tipo de crime. E quanto a montar uma defesa, eu acho que não é bom isso. Se eu não acredito na versão do cliente, eu prefiro não pegar o caso, porque senão eu não vou ficar seguro para trabalhar. Entendi. Quantos casos, mais ou menos, o senhor se lembra de ter já rejeitado? Bota aí mais de 50 casos, né? Entendi, doutor. E a questão do júri em si, do tribunal do júri, né? Nós vimos também, voltando aqui ao caso Flor de Lis, foram 5 réus julgados no último julgamento, aí do caso foram 3 julgamentos do caso, 3 julgamentos, isso. O último foi da Flor de Lis e mais 4 pessoas. Todas elas estavam condenadas, praticamente, mediaticamente estavam condenadas, não tinham o que fazer. Impossível eu dizer aqui, conhecendo o caso, que alguém ali sairia inocentado. Impossível. 3 pessoas foram inocentadas, né? Então, tem os dois lados. Tinha materialidade, tinha boa materialidade. Então, a gente, às vezes, questiona o funcionamento do próprio tribunal do júri em casos complexos com mais réus. Por exemplo, como é que você vai entender, no dia do júri, no sentido dos jurados, a história de cada uma dessas pessoas e cada crime a elas imputado? Por mais que a juíza deixe claro, o MP, todo mundo deixe claro, é muito difícil, é muito confuso. E depois você vai pegar essa daqui é a fulana, ela foi acusada por isso, por aquilo. Lembra que foi falado sobre ela? Ela é inocente nisso, ela é inocente naquilo? Né? Como que o senhor avalia aí a eficiência, eficácia de um tribunal do júri nesse sentido, de casos complexos? Assim, eu não assisti o caso da Flor de Lis, mas eu acredito que o alvo principal tenha sido ela, né? Então, acontece que deixam esse espaço e que o que fica bom para a defesa trabalhar quanto aos co-réus, né? Porque daí tu elege um alvo, o Ministério Público elege um alvo e nele vai. Acontece que as condutas têm que ser individualizadas, né? Então, o jurado vai analisar conduta por conduta, se aquele tem participação, se não tem. E eu vejo, assim, aqui vai a minha crítica ao Ministério Público, que às vezes eles fazem uma salada de fruta, né? Eles querem colocar todo mundo na cena do crime para aumentar a mídia daquele processo, para trazer mais gente para o processo, o que é lamentável. E cabe, então, ao Conselho de Sentença e aos advogados individualizar as condutas. Fulano não fez isso, fulano estava em outro lugar, né? Então, vai muito da habilidade do profissional que está trabalhando. E outra, assim, o Conselho de Sentença não é bobo, né? O jurado não é bobo, ele tem uma experiência de vida e consegue fazer essas diferenças de conduta. Consegue fazer. Nesse caso, o Ministério Público foi bem justo, eu acho, nesse caso Flor de Lis, pedindo até em pronúncia de alguns, né? Pena reduzida para outros. Que bacana isso, eu não sabia. Sim, foi. Teve alguns, sempre pediu pena reduzida e tal, somente o justo. Então foi um júri bem interessante nesse sentido, mesmo assim com materialidade para 3 dos réus, boa materialidade, e eles foram absolvidos, né? Parabéns à defesa, doutora Janira Sim, Rocha, sem dúvida. Rodrigo Falks, né? Mas a gente que conhece o caso sabe que acredito que seja por clemência, que eles foram absolvidos por clemência. Então, aí a gente questiona a eficácia de um tribunal do júri, se esse sistema jurídico realmente serve para trazer resultados para casos como esses, né? Com tantos réus e tanta complexidade. O Tribunal do Júri, quem julga os crimes dolosos contra a vida, né, que é homicídio, infanticídio, aborto, instigação ao suicídio, é o povo, né? É o crime mais grave que nós temos no nosso Código de Processo Penal, e tirar a vida de alguém. Então, o legislador entendeu que quem tem que julgar é o semelhante. Eu sou muito favorável, eu sou um defensor do Tribunal do Júri. Para mim, o jurado faz um trabalho fantástico. Nós conseguimos resultados bem interessantes no Tribunal do Júri do que, às vezes, com o juiz togado.
Então, eu seria favorável até que o jurado julgasse outros crimes, né? Mas, infelizmente, isso não acontece. Para mim, o jurado ele sempre tem uma decisão muito justa. Que bom, a gente também vê isso, e as pessoas acusam, não, ela vai ser, todos vão ser condenados, porque a mídia, e a gente chega no tribunal do júri e vê que, às vezes, o jurado não sabe nada daquele caso, não conhece as pessoas, faz perguntas que indicam que eles não conhecem aquele caso, né? Então, isso é bem interessante. E, além de que a gente está vendo também algumas, por exemplo, a Alexandra já deu alguma entrevista durante esse processo? Ela nunca deu entrevista no processo, porque como tinha toda essa situação da violência sexual que o Rodrigo cometeu contra o Anderson, a juíza entendeu não expor isso aí. Então ela nunca deu entrevista. E o senhor é favorável a isso, esse tipo de dinâmica? Porque nós vimos também outros casos que pré-júri a ré veio a público, deu entrevista e resultou positivo também, né? Toda a construção da defesa, tipo 1 dia, 2 dias antes do julgamento. Eu sou favorável, só que a juíza havia vedado isso pelo sigilo processual. Então não podia fazer, nós não podíamos dar entrevista. Entendi. E doutor, o senhor recebe bastante hate, obviamente, a forma polêmica de atuação, né? Traz bastante hate, o senhor mesmo falou que recebeu muito hate. Como é que o senhor enxerga o hate? Como é que o senhor enxergava quando começou e como o senhor enxerga agora? São pessoas frustradas, né? São pessoas principalmente covardes, né? Ignorantes. E para mim nem existe, né? Eu bloqueio, não respondo, não tem por que responder. E para mim é isso, é lamentável, né? É lamentável. Eu estou exercendo um munus público, é meu trabalho, é minha profissão. Eu não critico a profissão de ninguém, eu não entro na rede social de ninguém para criticar. Né? Então, para mim, são covardes, são imbecis, são idiotas, né? Não merecem um contraponto. O senhor já chegou a bater boca com algum? Uma vez que outra, dei uma xingada ali, bloqueei. E assistência de acusação? O doutor faz assistência de acusação? Não, eu fiz na minha vida, eu acho que 2 ou 3 só, e não gosto de fazer assistência de acusação. Gosta? Não dá não. Não é tanto. Por que, doutor? Não gosto de acusar, não tenho esse talento para acusar o outro. E o caso Alexandra agora, então? A Alexandra, ela foi condenada a 30 anos e 2 meses, né? O senhor pediu aí a anulação do júri. O senhor acha que vai ter um novo julgamento para Alexandra ou não? Fala sinceramente. Olha, nós temos decisão no tribunal aqui, algumas decisões que sobre o promotor natural que são bem interessantes, né? Júris foram anulados. Vai depender do entendimento do desembargador, né? Mas eu acredito que existe essa possibilidade. Porém, por ser um caso midiático, que envolveu, né, toda uma situação, talvez não tenha sucesso, mas a nossa obrigação nós vamos fazer que Esse julgamento já tinha acontecido antes, em março, maio do ano passado, certo? Certo. Que o senhor abandonou o júri e foi multado, né, em 90 salários mínimos. Isso se materializou depois? Por que o senhor deixou o júri? Foi uma estratégia, foi anulado por isso o júri, foi interrompido, e esses 90 salários mínimos o senhor pagou ou não pagou? Como é que foi isso? A questão é que como é um processo com muitas extrações, com muita mídia, surgiu uma extração de um áudio que eu considero importante para o julgamento, né? Então nós decidimos por abandonar o júri para fazer essa perícia técnica. A perícia foi feita, realmente deu que a voz era do Rafael. Eu juntei a perícia no processo e pedi que a doutora retirasse a multa, e ela retirou. Entendi. Então, existem casos, né, que dá certo, né? E também o senhor teve uma polêmica ali no júri do caso Kiss, né? Que eu estou procurando aqui onde que fala a partezinha. Não é a questão do livro que eu rasguei? Isso, doutor. Obrigada. Do livro que o senhor rasgou. Não, o problema é o seguinte, o Medina... Ele é um doutrinador, ele é professor lá na Fundação do Ministério Público, ele escreveu aquele livro que eu considerava bom. E ele sustentou sempre aquilo ali sobre o dolo eventual. Tá? Acontece que ele chega no júri e muda completamente o entendimento dele. Então ele acaba se autoviolentando. E aí eu pergunto para ele, tu vai mudar o que tu disse aqui?
Ele fica ali que nem um tonto, não diz nada com nada e eu rasgo o que ele falou. Então, o que ele falou a vida inteira não presta, né? Porque eu tenho que ser coerente nas minhas opiniões. Tá? Ele escreveu algo completamente diferente, mudou no plenário apenas para condenar 4 acusados e eu rasguei a página do livro, dessa página do livro que ele falava, sobre dolo eventual. E isso incorreu no quê, doutor? Teve alguma punibilidade para o senhor por causa disso? Não, porque teria. Não tem. Vale tudo no tribunal do júri, doutor? Vale tudo no tribunal do júri. Não tem um limite? Não tem limite. O tribunal do júri não tem limite. Tu nunca sabe o que vai acontecer, né? Doutor, por isso que a pessoa tem que se preparar para fazer júri. Júri não é para amador. É um grande teatro. A vida é um teatro, né? Se tu analisar, a própria vida é um teatro. Nós temos personagens no nosso dia a dia. E o júri não é diferente disso. E o senhor costuma levar uma equipe grande ou como é que funciona? No início da minha carreira, eu fazia júri sozinho, tá? Sempre fiz júri sozinho. Acontece que, depois que a gente começa a fazer muito júri, que as pessoas vêm nos conhecer, que a gente começa a dar aula, aquela coisa toda, eles pedem para aprender a fazer júri. E eu sempre fui, como eu disse no julgamento, um homem escada. Eu sempre gostei que as pessoas crescessem através de mim. Então, depois de ter essa notoriedade, certa notoriedade, eu comecei a ajudar essas pessoas, daí eu levo a equipe, daí a equipe aumentou, e aí eu acabei gostando também de ter uma equipe grande junto comigo, né? Mas no início da minha carreira eu fazia júri sozinho. Mas hoje eu gosto de fazer júri com outras pessoas, eu me sinto bem, é uma conversa, tu tem alguém ali para conversar, para te indagar, para trocar uma ideia, para dizer, olha, daqui a pouco, quem sabe tu faz isso. Então, hoje eu gosto de atuar com uma equipe grande. E cada vez as equipes têm sido maiores, né? A gente vê no júri. Sim. É que também depende muito do processo. Tem processos que tem milhares de páginas. Tu imagina um caso Kiss. Né? Tu tem que ter uma equipe grande para trabalhar contigo sozinho, tu não vai dar conta. Nesse caso Kiss, os senhores sofreram algum tipo de represália ali na cidade, no momento? Caso Kiss, eu acho que é o único que eu não fui xingado. Né? Porque sério, porque o Luciano é uma pessoa maravilhosa, ele não tem participação nenhuma, né, no fato, e eu recebi só ligações de Santa Maria positivas, convites para frequentar um CTG, para almoçar, dando os parabéns, que o Luciano ele é uma pessoa maravilhosa, que ele não tem envolvimento. Inclusive o Luciano reside em Santa Maria e está trabalhando lá. Então eu acho que foi o único processo que eu não tive problema. Os réus todos estão soltos do caso Kiss? Graças a Deus, todos estão soltos. Entendi. E o Luciano, o senhor não acha que ninguém tem deveria ser punido por esse incêndio? Olha, talvez o proprietário, por crime culposo. O resto, não. Ter segurado as portas ali diante de um incêndio? É que, na realidade, não foi o Kiko e não se tem bem esclarecido se foi quem deu essa ordem, né? E se teve essa ordem. Se tem alguém que deve ser condenado, deve ser o Kiko por homicídio culposo, sem vontade, sem dolo, nada. O resto tem que ser absolvido. Em casos assim, como quando tem mais réus, é importante, eu vejo cada vez isso mais acontecendo mais, que os réus se unam, que eles se unam e não chegando a fazer uma defesa ali unificada, mas que eles sigam o mesmo pensamento, porque eu vejo muito os defensores defendendo todos os réus, por mais que não sejam os clientes deles. Explica pra gente por que isso, se isso é melhor, se isso não é melhor, porque eu tô aqui fazendo a voz do povo, não como uma advogada, não como uma... Não, ótimo. Jurista, ótimo. Então, pra gente que não entende realmente, né, doutor? O problema é o seguinte, quando tu faz um júri com co-réus e existe uma colidência de defesas, tu acaba fortalecendo o Ministério Público. Porque aí o promotor não tem trabalho. Ele fica olhando de camarote as defesas se confrontarem. Né? Então, eu vou te ser franco, eu acho que isso aconteceu na minha carreira umas 2 ou 3 vezes apenas, que eu tive que confrontar a defesa do colega. Resumo, todas essas vezes, todos os réus foram condenados. Então, não é positivo nós termos colidências de defesas. Entendi. O senhor acompanha outros casos também, aí, provavelmente, né? Eu queria saber a opinião do senhor no caso de um colega seu, eu sei que às vezes é complicado falar sobre isso, que é o caso Henri Borel.
Nós temos o Jairinho. O Jairinho e a Monique, que é a mais demonizada do que o próprio Jairinho, porque a gente já falou sobre isso aqui também. Não que ela seja inocente, não que eu esteja defendendo ela, até porque eu já falei algumas coisas aqui no canal que as pessoas sabem mais. Eu não gosto muito de falar de julgamento desse caso específico da Monique, mas enfim. Já falei algumas questões que me deixaram, fizeram... que eu não entendi da Monique. Parece sempre que eles estão... ela não acusa o Jairo. Ela não acusa diretamente ele, ela não é aquela mãe que grita, que está desesperada, pedindo justiça pela morte do filho, cada um tem um jeito de ser, né? Mas o senhor acha que isso é devido ao assunto que a gente acabou de falar aqui, da união entre os réus, é melhor que o processo? Fica difícil porque eu não conheço o processo, né? E eu também não conheço a Monique, a gente não sabe como é que ela era antes do julgamento. Daqui a pouco a pessoa está sofrendo internamente, mas não consegue colocar isso para fora. Cada um tem um jeito de sofrer, o ser humano é complexo, né? Então, fica difícil dar alguma opinião, valor, não tem muito o que eu falar. Cada um tem um jeito de sofrer e nesse julgamento, é um julgamento também que vai ser muito, muito difícil para todos, né? Tem a morte do menino, mas os réus estão bem defendidos e é um julgamento que eu vou gostar de assistir. Nós também, por favor, doutora Elizabeth, deixe-nos assistir esse júri, tá? A gente quer assistir, o povo está esperando, mas até agora tudo foi transmitido do caso Henri, então é uma escola, eu vejo muito estudante lá também presente no júri, muito estudante, estagiário de promotoria, disso, daquilo, e eu acho muito legal essa descoberta jurídica, esse aprender jurídico do Brasil, sabe? Por mais que a gente ainda esteja caminhando a passos lentos, eu acho que aqui na Rede Rio a gente faz esse trabalho de tentar, né, mostrar para o público também o outro lado das coisas, ponderar, o público já analisa, o público já entende um pouco de nulidade, de várias coisas. A gente viu essa transformação acontecer e isso é muito importante, é muito interessante também, né? Com certeza o júri do caso Henri Borel vai ser complexo, nós temos grandes juristas ali, né? Temos uma juíza fora de série, uma juíza com muita experiência, que já foi defensora pública, Thiago Minaget, Hugo Novaes, e aí temos o doutor Daledoni, que é o grande... Doutor, é uma forma de falar, tá? Psicopata do júri, né? Que ele já chega ali, no heavy metal e dá uma intimidada, né? Por isso que eu falei, se a estratégia de vocês era a mesma, porque é uma escola parecida, e aquilo, se você não tiver preparado, como lutador que ele é, eu acredito, eu já entrevistei lutadores, a luta você ganha no começo do jogo. Então foi o que me disseram, no psicológico. Na hora que você entra ali, dá a mão para o seu oponente, você já ganhou ou perdeu a luta conforme a sua situação mental, né? Então, eu acredito que eu sempre vi assim o doutor Daledoni, como chegando e tentando desestabilizar mentalmente a pessoa. Quando a pessoa está desestabilizada, ele não está nem aí, ele está pensando o que ele vai fazer agora de acordo com a reação daquela pessoa ou depois, porque ele não tem... ele, apesar de gritar, não parece que tem emoção alguma em relação àquilo. Então parece um treinamento prévio, um treinamento diferenciado, mas parece próprio de uma pessoa, de um lutador, né? De um lutador, alguém que sabe derrubar o adversário já através da mente. Por isso que a gente fala tanto dos senhores, né, como advogados, os advogados polêmicos, os advogados que gritam, batem, fazem mais cena. Então, se isso realmente é uma estratégia ou se isso é natural mesmo, passional da parte de vocês, porque é o que mais chama a atenção no tipo de defesa dos senhores, né? Na realidade, como eu te falei, no meu caso, e acredito também no caso do Daledoni, é uma coisa natural, é da nossa essência, né? A nossa essência é assim, de brigar, de lutar, e isso se reflete no plenário do júri, né? De não aceitar a injustiça. As pessoas têm que entender uma coisa, quando eu assumo uma causa, o cliente assinou a procuração para mim, é como se eu fosse um médico, né? Um anestesista. Ele está anestesiado, né? Ele está nas minhas mãos. Quem fala por ele sou eu. Aí eu fico pensando, se eu fosse acusado de alguma coisa, como é que eu gostaria que me defendesse? Eu gostaria que me defendesse da maneira como eu defendo, né?
com energia, com vibração, com emoção, né? Não deixando ninguém ofender o meu réu. Isso é uma coisa que eu não deixo realmente. Tudo tem um limite. Então, essa é a maneira como eu trabalho e também como o Daledoni trabalha. Por isso que ele tem total minha admiração e minha amizade. Tribuno, a última fronteira. Júri é minha vida, júri é minha cachaça. Eu palestro no Brasil inteiro, eu amo isso aqui. O que eu tenho na minha vida, eu devo ao Tribunal do Júri de Silêncio. O pão da minha família, eu devo a esse tribunal. Minha especialização, eu devo. Guri pobre, meu mestrado, eu devo tudo isso aqui. Então eu palestro em todo lugar. Inclusive dei aqui em Três Passos e fui muito bem tratado. Vou roubar água de alguém aqui. Posso? Deve ser do... Eu entrei em Frederico, não lembro o nome. Unijuê, sei lá o quê. Nem me lembro. Um dos organizadores me chamou. Eu juro pela minha família, por tudo que eu tenho. Eu conheci ele também. Frequentou a minha casa. Nós estamos. Isso aqui é a vida humana. Te levanta, vem aqui, mano. Vem aqui. Vem aqui. Lixo, vem aqui, lixo. Porque é assim que todo mundo tá vendo sua guria. Vem aqui, lixo. É assim que estão fazendo contigo. Monstra! Que quase teve um piripaque aqui. Isso aqui é gente como a gente. Ela errou. Claro que ela errou. Tu errou. Tu sabe que tu errou. Errei. Eu sei que eu errei. Eu quero pagar pelo meu erro. Mas olha aqui. Para. Só um pouquinho. Vamos separar o joio do trigo. Ela errou um montão, destruiu a vida dela, do mano, da família. Por não ter coragem, força, para chegar e entregar a madrasta. Mas tem um grande motivo. E tem nome para isso. Coação moral irresistível. Quem é a joia rara dessa menina? Quem é? Eu sei quem é. Eu sei quem é. É a mãe dela. Quando aquela senhorita ameaçou a mãe, entrou em desespero. E o amor dessa moça, tanto pela mãe, tá aqui. Olha aqui o que ela fez. Sabe como é que ela fez isso aqui? Sabe como é que ela fez com caneta? Dentro do presídio. Esse aqui é o teu bem maior, é a tua mãe. Minha família. Que está sofrendo. Sabendo que tem um filho preso e que é inocente, o Evandro. É o maior sofrimento da mãe saber que o filho está preso e é inocente, não fez nada. Quem fez a culpa fui eu e botaram a culpa do meu irmão. Você está lá. Isso não é justo. Você está lá. Por que botaram a culpa nesse guri? Sabe para quê? Doutor, e a hierarquia ali dentro do júri, né? Não existe hierarquia entre juiz, promotor, não existe isso. A Constituição Federal, no artigo 133, diz que a defesa é indispensável, o advogado é indispensável para a justiça, assim como um defensor público. Não existe hierarquia nenhuma entre juiz, promotor e advogado. Eu não sou empregado de juiz, promotor não é empregado de juiz, juiz não é empregado de advogado. O que tem que acontecer é um trabalho respeitoso entre as partes e é isso. Doutor, o senhor acha que vai haver alguma pronúncia relacionada ao Rodrigo, né? Pai do Rafael, no caso da... Olha, eu espero que a polícia e o Ministério Público tenham o mesmo empenho que tiveram em indiciar e depois em denunciar a Alexandra, porque existem, sim, crimes cometidos por ele no celular. Tem que ser investigado, sim, e ainda mais a situação do estupro que ele cometeu durante vários anos contra o Anderson, filho mais velho da Alexandra. E isso foi conseguido provar também, contra o menino, essa situação? Não gosto de falar. Primeiro que temos a palavra da vítima, que é muito importante nesse tipo de crime. E o material obtido nas extrações reforça isso. Ele realmente é um cara problemático. Doutor, para a gente ir encerrando, qual foi o maior júri, mais midiático que o senhor já trabalhou hoje? Qual foi o réu mais, digamos assim, cruel? É difícil perguntar para um advogado de defesa, porque o senhor acredita na versão dele, né? Mas publicamente considerado mais cruel que o senhor já defendeu. Assim, o júri mais midiático, sem dúvida, é o da Kiss, né? Acho que
Não vai existir um outro júri assim, nem quero que exista, acho que ninguém quer a morte de 242 pessoas, né? E assim, cruel, acho que todo crime ele é cruel, né? Todo crime ele acaba tendo alguma coisa, a acusação acaba colocando alguma coisa de crueldade. Eu acho que assim, esses crimes contra crianças são algo que mexe muito. Então eu botaria o caso Alexandra, né? Um crime que é a morte de uma criança, do inocente, né? Independente que ela tenha falado que não foi ela, mas é o contexto, né? Existe um contexto, então é muito dolorido trabalhar num processo assim. E também do caso do menino Bernardo, né? Que a gente atuou também. Então eu coloco sempre, eu boto assim, crimes envolvendo crianças são os piores. O senhor foi advogado Leandro Boldrini? Não, eu fui advogado da Edelvânia Viganovics, que era assistente social, amiga da madrasta. Sim, sei. E como está o caso da Edelvânia hoje? A Edelvânia está indo para o regime aberto. Já cumpriu a sua pena. Ela ficou quanto tempo presa? 8 anos. 8 anos e foi condenada. 8 anos de regime fechado. Fechado. E foi condenada a quantos anos? Se eu não me engano, é 21 anos, 21 anos de reclusão. Já houve alguma situação que o senhor defendeu a pessoa e depois, por algum motivo, né, tantos casos, muitos casos, né, que o senhor falou assim, sei lá, acho que mudei de ideia, acho que essa pessoa aí cometeu o crime? Não me recordo de ter acontecido isso. Geralmente, se existe condenação, eu recorro, continuo até o andamento do recurso, né? Mas eu não me recordo de ter acontecido isso. Não, realmente ele pode ter sido o acusado. Até porque quando eu defendo, eu não julgo, né? Quando eu defendo, eu faço o melhor possível para a defesa daquela pessoa. Eu não faço um juízo de valor quando eu tô na defesa. Então, isso nunca aconteceu. Doutor, o senhor como professor, quem é o doutor Jean professor? Eu sou, assim, as minhas aulas sempre são as mais lotadas da faculdade. Falta cadeira para o pessoal sentar, porque eu trago, além do conhecimento da docência, né? Eu sou especialista em ciências penais e mestre em ciências criminais, eu trago o conhecimento prático, né? São 20 anos de advocacia, já atuei em todos diversos crimes do Código Penal, atuo nos principais processos do Rio Grande do Sul, então eu trago a vivência do dia a dia, que é algo muito importante para quem quer ser advogado, para quem quer ser um promotor, um juiz. E eu acho que esse é o meu diferencial, trazer a prática para dentro da sala de aula. Entendi. Doutor, se o senhor quiser mandar para a gente o que o senhor tiver do pai do Rafael Winks, materialidade contra ele, a gente agradece, tá? Gostaríamos também de fazer uma entrevista com ele, não sei se vamos conseguir, mas se a gente puder ter acesso à acusação, essas questões acusatórias contra ele, seria interessante, tá? Se o senhor puder, não sei se, como falei, não sei se vamos conseguir, mas é uma coisa que nós gostaríamos muito. Uhum. E não sei se o senhor quer falar mais alguma coisa aqui no espaço, antes da gente encerrar. Eu só queria agradecer a Rede Rio o espaço, é importante esse trabalho, para que as pessoas entendam, né, a importância da defesa, para que as pessoas entendam que o advogado é essencial à justiça, que nós não somos figuras demoníacas, que nós somos pais de família, trabalhadores, que exercem a sua profissão com dignidade e com amor. Apenas isso. E agradecer mais uma vez o espaço. Doutor, eu que agradeço, tá? Peço que o senhor repense aí esse negócio de proibir o julgamento, o júri, tá? Porque a gente gosta tanto. Tá. E o senhor falou da Kiss, mas o da Alexandra aqui no canal, eu acho que também lá no canal do TJ, foi mais, nós tivemos mais engajamento, né? Tá, então, ótimo. Talvez porque a Kiss tivesse sido transmitido por todo mundo. Né? Foi um caso que todo mundo transmitiu, então se equilibra um pouco. Mas esse caso aqui foi legal o debate sendo visto no chat, criminalistas, né, juristas em si, tentando educar as pessoas, tentando explicar para elas coisas. Alguns se irritavam muito, mas a gente não conhece do processo, então a gente está aprendendo, e é normal que a gente passe um pouco de passionalidade, me coloco como público, né, um pouco de passionalidade através desses processos que nós vamos aprendendo. Eu agradeço imensamente a sua participação aqui, o senhor ter vindo, colocado a cara, mostrado um outro lado para o público,
E o canal está aberto sempre para o senhor, que o senhor quiser vir debater alguma coisa, nós também vamos atrás do senhor sempre que a gente precisar. E foi uma honra imensa, viu, doutor? Uma honra imensa e desejo só sucesso aí cada vez maior na sua carreira. Obrigado pelo bate-papo e eu estou sempre às ordens aqui. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Valeu mesmo, viu? Valeu. Tchau. Gente, essa foi a conversa com o Dr. Jean Severo, um dos maiores e mais polêmicos criminalistas do país, com 1000 júris em 20 anos de carreira. Eu sou péssima em matemática, todo mundo sabe, né? Mas eu acredito que seja muita coisa. E eu acredito que bagagem pra caramba. Mesmo assim, como ele disse, trabalhando em tantos júris, às vezes a gente vê uma nulidade de um promotor, de um assistente de acusação. E isso tem que tomar muito cuidado, porque na hora que a gente se deixa o emocional falar mais alto, pode acontecer de chutar esse balde e aí acaba se anulando um júri como esse, longo, cansativo, complexo, cheio de questões ali para serem avaliadas e entendidas pelo público, né? E por mim também, algumas coisas eu falava, gente, eu não estou entendendo muito esse caso, até porque nós não pesquisamos a fundo esse caso, infelizmente, porque é um caso também muito interessante, muito complexo do ponto de vista criminal. Deveríamos ter dado assim mais espaço para ele, mas são tantos casos e era todo dia live, 2 vezes por dia, que a gente acabava que não conseguia trazer um resultado satisfatório para cada caso e trazer mais casos aqui. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que a gente entenda que a figura, por mais que a gente fique chateado às vezes, que dê raiva na gente, né? Tem uns ali que eu vejo que tem vontade de pegar o criminalista, o defensor do réu e sei lá fazer o quê, porque está defendendo uma pessoa que a gente acredita que é culpada de uma atrocidade, mas a pessoa estudou anos, fez direito justamente para optou por defender. Então, assim, ele vai acreditar sempre, porque é o trabalho dele acreditar na versão daquele réu, por mais que nos dê, às vezes, um pouco de tristeza. Enfim, eu queria dizer para vocês que, quando eu disse das mulheres, é verdade, porque vem demais. Eu estou falando como mídia, tá? Quando eu falei, eu falo sempre aqui no chat, também eu fico conversando com o pessoal, das mulheres como juíza, né? Nós vimos já em alguns casos a juíza não tendo tanto respeito de alguns profissionais no júri ali como os juízes, né? Então isso acontece com a mulher em qualquer lugar, infelizmente. E as acusadas, mulheres acusadas, então, pelo amor de Deus, elas vão virar assim, case criminal para sempre, para o resto da vida, lenda urbana. Não estou falando que elas merecem ou não merecem, eu só estou dizendo que vem demais. Especialmente a parte física delas também conta para fascinar mais a gente ou não, como no caso que eu citei aqui, que houve a primeira entrevista internacional do canal, com o caso da Amanda Knox, do Raffaele Sollecito. Quem não viu, por favor, veja. Tem legenda, a legenda está um pouquinho pequena e tem umas reverberações no início de cada fala do Rafael, mas depois se estabiliza. Questões de link longe, internacional, pode acontecer. Assim como em televisão, às vezes eles chamam link e o link não está bom. Então pode acontecer isso. Mas é uma entrevista fascinante, onde o Raffaele dá um show ali de entendimento jurídico, até porque o réu, familiares das vítimas, todo mundo num processo como esse acaba aprendendo para poder se defender. Acaba aprendendo um pouco de cada processo. A gente aqui acaba aprendendo, já consegue dar algumas respostas para as pessoas no chat que perguntam, tirar algumas dúvidas, por ter aprendido, né, pessoal, aqui, de tanto assistir, de tanto ler processo e de tanto conversar com juristas, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Vou tentar trazer o Rodrigo aqui, não sei se eu vou conseguir, talvez a promotora do caso, mas olha, qualquer pessoa do caso Rafael Winks, do caso Kiss, que quiser vir aqui, como de outros casos, a Rede Rio vai estar sempre aberta, imparcialmente, para escutar cada um, sem julgamento nenhum, tá bom? Muito obrigada, pessoal. O objetivo é trazer o conteúdo para vocês e vocês avaliam, vocês julguem, vocês que possam digerir a informação como acharem melhor. Tá bom, gente? Muito obrigada, fiquem com Deus e até mais. Júri é um vício. Vamos começar a dinâmica de plenário? Vamos lá. Quando eu olho a figura do réu, eu peço. Ele alto e bom som pro Conselho de Sentença B. Passa tua mão pra mim.
Passa a tua dor pra mim! Eu quero sentir a tua dor! No momento que eu pego aquela dor por osmose, ninguém me segura mais. Essa dor no coração do advogado inicia de dinâmica de plenário. Eu quero morrer fazendo júri. E mais uma vez afirmo, se Deus quiser me dar uma boa morte, que seja em plenário, defendendo a alma, a liberdade.